dia. Quero começar dando os parabéns a todos, agradecer a presença do professor Renato Galeno, a presença do professor Mário Cume, e também agradecer a iniciativa da aluna Virgínia Barbosa, essa iniciativa saudada com grande entusiasmo por nós do MEC, como oportunidade de manifestar os nossos pensamentos acerca do tema candente, o que vai se tornar cada vez mais relevante, o que vai acontecer agora, nessa rodada, nessa nova etapa do multilateralismo. E, dito isso, como a Virgínia muito bem adiantou, nós vamos fazer uma sessão de 20 minutos, professor Mário Cume, eu posso seguir uma sessão de 20 minutos do professor Galeno, seguidas de réplicas e tréplicas de 10 minutos para cada um dos participantes, e em seguida abriremos para as perguntas. Então, por favor, professor Mário Cume, o tempo e o espaço são seus. Obrigado. Dentro do tema que foi proposto, bom, eu não vou responder prognóstico, vou ficar que nem um jogador que foi entrevistado no início do jogo e ele disse que prognóstico só no final do jogo. Então, não tenho como responder isso, mas eu vou tentar argumentar de que nada vai mudar, tá? Com a posse do novo diretor. Primeiro, é sempre bem-vindo que um brasileiro assuma um cargo tão importante, isso realmente é um motivo de satisfação. Eu vou mostrar qual é o impasse nas negociações da rodada toda, para tentar mostrar que a mudança do diretor não gera nenhuma dinâmica que pode alterar o equilíbrio político nessas negociações, para concluir que as expectativas não mudaram significativamente. Bom, o que um país espera de um acordo comercial? Olhando como economista, seria o maior aproveitamento das vantagens comparativas, induzindo as economias a uma maior especialização e uma alocação mais eficiente dos seus recursos. O que eu estou querendo dizer com isso? Digamos que a economia tem 5 setores ordenados de acordo com a vantagem comparativa. Setores mais competitivos para setores menos competitivos. Digamos que essa é a estrutura de produção do país. O que se espera? Alguns setores desapareçam, os setores mais competitivos se fortalecem, portanto, maior especialização, e isso gera um aumento da produtividade da economia, aumentando a renda do país. Esse é o objetivo econômico de buscar um acordo comercial. Na prática não é assim. Krugman diz que um acordo é aceitável, considerado sucesso, quando o resultado é equilibrado. Basicamente ele está dizendo que o aumento das exportações deve ser igual ao aumento das importações. O embaixador Rubens Barbosa diz a mesma coisa. O embaixador Barbosa participou de várias negociações, é um diplomata proeminente do Ministério das Relações Exteriores. Ele também afirma que o objetivo é um resultado equilibrado. Qual é a razão dessa visão equilibrada? Geralmente, quando um país busca um acordo, o que acontece? Tem uns setores aqui que competem com as importações. Então, reduzir as tarifas de importação, o preço dos produtos importados cai, e os setores aqui têm que competir mais com os produtos importados. Esse pessoal aqui, diante dessa concorrência, são contra. Os consumidores que vão comprar a um preço menor são favoráveis.
No entanto, a dinâmica funciona como? Esse grupo aqui é um grupo mais organizado, portanto, ele pressiona o governo contra o acordo. Os consumidores são menos organizados, então eles não conseguem exercer nenhuma pressão. Então, o governo que toma as decisões sente-se pressionado pelos produtores, mas não pelos consumidores. Num acordo comercial do tipo da OMC, o que acontece? Tem um grupo que ganha, que são os setores exportadores. No caso do Brasil, é o pessoal da agropecuária. Esses são os setores ganhadores. Então, esses são organizados tanto quanto os setores que competem com as importações. Logo, eles vão fazer pressão. Então agora o governo tem dupla pressão. O pessoal contra e o pessoal a favor. Isso ocorre basicamente em todos os países. O que acontece nos países desenvolvidos? Pense, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um acordo tipo Doha significa reduzir o subsídio à agricultura. Portanto, a competitividade da agricultura diminui, portanto vai ter mais uma enxurrada de importações de produtos agrícolas. Então os produtores se organizam para pressionar o governo norte-americano contra. Quem seriam os setores favorecidos? Seria a indústria e seria o setor de serviços. Eles se organizariam e pressionariam o governo a ser a favor. No entanto, na rodada Doha, serviços, pela resistência dos países em desenvolvimento, o acordo que vai ser feito, que está sendo proposto, é um acordo de pouca significância. Então, o setor exportador de serviços norte-americano não tem o que ganhar muito, portanto, eles não fazem pressão. Então, a pressão é a agricultura contra e a indústria um pouco a favor. A indústria vê a vantagem porque quando os países em desenvolvimento firmam um acordo na OMC, estabelece um limite para tarifas. Não pode passar desse nível. No entanto, no passado isso foi importante, essa limitação. Hoje os países desenvolvidos acham que os países em desenvolvimento já fizeram a liberalização, nunca mais vão voltar atrás. Então esse ganho é muito pequeno. Então o setor indústria não se interessa tanto, não tem muito o que ganhar, não tem muito a aumentar as exportações. Então a pressão é sempre do setor agrícola contra. O que acontece nos países em desenvolvimento? Os setores que competem com as importações, que seriam mais prejudicados, seria a indústria e serviços, enquanto que o setor favorecido seria a agricultura. Se vocês pensarem no Brasil, essa seria a estrutura. Novamente, o setor de serviços está fora. Portanto, fica indústria contra e a agricultura a favor. Sociedade Rural Brasileira, Confederação Nacional da Agricultura, Ministério da Agricultura pressionam o governo brasileiro a aceitar, enquanto que a indústria não. Recentemente tem surgido algumas notícias de que a indústria teria estar interessada. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Então, na realidade, o que está acontecendo de disputa na rodada Doha? Os países desenvolvidos querem menor liberalização na agricultura, maior liberalização na indústria. E os países em desenvolvimento, ao contrário, eles querem maior liberalização para poder exportar mais para a agricultura e menor liberalização para manter a sua indústria protegida. A forma de você mudar a posição dos Estados Unidos, você tem que quebrar esse equilíbrio político que existe internamente.
Quer dizer, a agricultura totalmente contra nos Estados Unidos. Né? E para quebrar a posição norte-americana tem que ter alguém que pressione o governo a ser favor. Se não mudar isso, né, o governo norte-americano vai continuar sendo pouco interessado na rodada dupla. Então, o novo embaixador, o novo diretor poderia acelerar? Você tem que mudar essa configuração, né? Tanto nos Estados Unidos como na União Europeia. Com serviços fora, não é viável, não se enxerga essa mudança. O outro problema é que enquanto a rodada Doha não estava andando, os países desenvolvidos, né, fizeram vários acordos comerciais. Né, o último que está sendo proposto entre os Estados Unidos e a União Europeia, né, que consegue acesso aos mercados. Ou seja, eles não precisam mais da rodada Doha para conseguir acessar os mercados. E tem mais, nos acordos bilaterais, os acordos têm uma amplitude que na rodada Doha não tem, né, pela resistência dos países em desenvolvimento. Em acordos bilaterais, né, inclui-se serviços, que praticamente está fora da rodada Doha, né, regras sobre investimento, regras trabalhistas, né, direito de propriedade. Ou seja, os acordos bilaterais ou regionais têm uma definição de acordo comercial muito mais ampla, que interessa aos países desenvolvidos, né, do que na rodada Doha. Então, esses fatos fazem com que, né, a resistência dos países desenvolvidos continue. Por outro lado, os países em desenvolvimento continuam querendo manter proteção à indústria. Alguns estão querendo liberalização, né, porque eles querem participar da cadeia de valor global, né, onde o processo produtivo é fatiado, uma parte vai para outros países, né, de modo que agora para países em desenvolvimento cuja industrialização ainda é pequena, né, interessa pegar uma fatia. Então, para eles, pegar uma fatia da cadeia de valor global já é industrialização. Para países que nem o Brasil, que já tem a cadeia produtiva completa, né, isso não interessa, pelo menos dentro da ótica do atual governo. Eu vou ilustrar, como a gente está falando do Brasil, do diretor brasileiro, qual é a posição brasileira. Os acordos bilaterais não interessam para a política do governo atual, porque afeta a indústria. Nos acordos bilaterais, a redução é na tarifa que está se aplicando. E por que o Brasil se interessa pela Doha? Porque é a tarifa consolidada. Isso aqui é a tarifa máxima. Na OMC não se discute a tarifa que está sendo aplicada. O que se discute é a tarifa máxima. No Brasil, a tarifa máxima para produtos industrializados é 35%. Enquanto que a nossa média é 14%. Nós aplicamos uma tarifa de 14% em média, enquanto que a máxima é 35%. Então, se o Brasil aceitar cortar pela metade a tarifa máxima, vai ficar no 17%. Então não vai acontecer nada com a nossa indústria. Então aqui, o Brasil, o governo brasileiro disse, isso aqui eu quero. Acordos bilaterais tipo AU com a União Europeia, não interessa, porque aqui é a tarifa aplicada. Aqui, a tarifa de 14% é que tem que ser reduzida. Se o Brasil quer preservar a sua indústria tal como é, esse aqui não serve. Esse aqui é o último. Aqui é para ilustrar, num acordo bilateral, o que aconteceria? A gente exportaria produtos agrícolas, agropecuários ou intensivos em trabalho. Importaria
produtos intensivos em tecnologia. Esse é o perfil de comércio que o governo brasileiro rejeita. Com a União Europeia é algo parecido. São produtos intensivos em recursos naturais, intensivos em trabalho não qualificado. Aparece automóveis, um pouquinho, mas a gente vai importar produtos intensivos em tecnologia. Perfil de comércio não interessa, né? Porque isso aqui é o que se chama de desindustrialização do Brasil. Então, isso aqui não interessa. Se for com um país, né, do nosso nível em termos de renda per capita, seria diferente? Não. O exemplo é porque o acordo com a Índia não andou. O Brasil exportaria o mesmo tipo de produtos, talvez com exceção de máquinas e equipamentos, mas importaria produtos que são intensivos em trabalho, cuja importação geraria um problema de desemprego monstruoso. Então isso também não interessa. Então o Brasil se apresenta na OMC dizendo, não, o acordo com a OMC interessa, porque não tem efeito nenhum sobre a indústria. Então, tem o Brasil que não tem interesse em prejudicar a sua indústria, então na OMC ele tem interesse. Para isso, as ofertas que o Brasil faz é de forma a preservar a sua indústria. Essa oferta não interessa aos países desenvolvidos. Em troca, a gente quer acesso aos produtos agrícolas, mercado de produtos agrícolas. Os países desenvolvidos é o contrário. Eles querem preservar a agricultura. Esse é o impasse. Então, a mudança do diretor vai alterar esse equilíbrio de força? Na minha perspectiva, não. Então, não vejo nenhuma boa expectativa de que o fato de ter um novo diretor e ser de origem de país em desenvolvimento possa mudar essa situação e as negociações na OMC começarem a andar de forma mais ágil. Obrigado. Muito obrigado, professor. Vou passar a palavra agora ao professor Renato Galeano. Professor Galeano, por favor. Mas eu já aviso que será uma grande decepção, né? Para aqueles de vocês que no início falavam que gostariam de ver sangue, é difícil discordar dos seus gostos. Eu gostaria de mostrar para vocês também o site comentado por alguns alunos aqui no início do próprio diretor. Na verdade, esse camarada, diretor-geral, né? Você tem que ele assume do MC, o brasileiro Roberto Azevedo, mas infelizmente o sistema de evento não permite mais empresas, talvez ele seja subversivo. Não é permitido isso. São condições, mas exige também alguma carreira. Não, deixa eu dar. Aí, beleza, o que você tem que fazer aqui? Vai. Não posso ver. Bem, olá a todos, vários já são velhos conhecidos. Vou fazer uma abordagem um pouquinho diferente da do professor Marco por dois motivos. O extremo conhecimento que o professor tem em relação aos trâmites das negociações comerciais internacionais e pelo fato da minha área de maior desenvoltura, que seja, é a área do ambiente da política internacional. Então, a minha abordagem era um pouco distinta. Não será exatamente as definições estritamente comerciais dos tratados internacionais e das organizações internacionais envolvidas, no nosso caso específico, a Organização Mundial do Comércio, mas também os interesses políticos do Brasil no cenário internacional e não de forma alguma diminuindo a importância dos interesses econômicos, mas exatamente para ressaltar as expressões internas dentro dos Estados, em que isso se reflete nas relações entre Estados. Também, o OMC também é um bom ambiente para um estudo sobre exatamente essa forma de expressões internas acabarem influenciando as relações externas dos Estados. Resumindo, alguns de vocês já tiveram aulas de organizações internacionais comigo, então aqueles que não estiveram, eu também não teria surpresa.
E também para aqueles que nunca serão meus alunos em organizações internacionais, para que também não percam a possibilidade de ter uma pequena abordagem, só alguns detalhes sobre as características gerais da própria OMC, o professor Marcos Funca sobre a OMC, mas talvez nem todos nós tenhamos. Um detalhe interessante inicial sobre a OMC é o fato de ela não ter feito parte dos arranjos internacionais, muitos deles relacionados à economia, no final da Segunda Guerra Mundial. O comércio internacional não fez parte dos acordos de Bretton Woods. Foi uma lacuna. Se decidiu criar mecanismos de reconstrução e desenvolvimento do Banco Mundial ou de tentativa de um processo de correção ou minimização dos efeitos nocivos de crises na balança dos pagamentos, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, mas comércio não. Comércio internacional entre Estados não fez parte de Bretton Woods. Devido a essa lacuna, rapidamente, já em 1947, vários estados se reuniram para tentar criar a Bretton Woods em 1944. No final da guerra já estava claro que lá venceria a Segunda Guerra Mundial. Então o mundo se preparava para o pós-guerra. Chegou o pós-guerra e se percebeu esse problema, essa questão, a ausência de regras no comércio internacional. O comércio internacional era, até a criação da OMC em grande medida, e o fato de muitos estados fazerem parte, são 159 da OMC, era a questão de diplomacia tradicional. Estados relacionando-se bilateralmente entre si definiam as regras ou a inexistência delas na sua própria relação, ou seja, interesses políticos diplomáticos diretamente. Enxergou-se que nesse momento pós-guerra, e a reunião foi em Havana, e não estranho ter sido na ilha de Fidel Castro, era a ilha de Batista ainda, eram os cassinos onde a máfia americana dos Estados Unidos ia se divertir nos fins de semana, os cassinos de Havana. Enfim, lá eles se reuniram para tentar criar a Organização Internacional de Comércio. E foi acertado, vários países começaram a fazer as tratativas para essa OIC. Enquanto ela não saía, decidiram fazer um acordo provisório que regularia uma criação de regras gerais para o comércio internacional que valeria para aqueles que decidirem adotarem, ou seja, era um papel repleto de palavras que tornaria mais rápido, talvez, a criação de um ambiente de relações comerciais, caso os estados decidissem aceitá-las. Não era impositivo, não era vinculante. O problema é que a OMC não saiu do papel. Por quê? Da mesma forma que os Estados Unidos, ou mais claramente o Senado dos Estados Unidos, impediu que esse Estado participasse da Sociedade das Nações, entre guerras, o Senado dos Estados Unidos também decidiu que não era do interesse dos Estados Unidos, como o professor Mauro mencionou, essa criação e aceitar e ser limitado por essas regras gerais para o comércio internacional. Com a anunciada não entrada dos Estados Unidos nessa Organização Internacional de Comércio, ele não saiu do papel. Criou uma coisa sui generis na história das organizações internacionais, que foi que o GATT, aquele acordo provisório que foi atingido por um número pequeno de estados, mas que foi aumentando com o passar das décadas, foi provisório durante 47 anos. O GATT, que é o cerne básico da OMC de hoje em dia, é um dos 3 grandes arranjos da OMC de hoje em dia, além do GATT, o GATT relacionado a serviços e o TRIPS relacionado à propriedade intelectual, ele foi o único a existir em caráter não vinculante e provisório. Sempre era um arranjo que acabaria com a criação de uma organização que lide com o comércio internacional. Foi provisório até que passou a ser do interesse de muitos, inclusive dos Estados Unidos, a criação de sim, uma entidade que gerenciasse, coordenasse o comércio internacional. E não, surpreendentemente, e a minha interpretação é sempre mais política do que econômica, isso ocorreu na década de 1990, depois da queda do Muro de Berlim, com o fim da Guerra Fria. Os Estados Unidos se sentiram mais confortáveis com a existência de uma organização internacional que fosse não apenas que oferecesse regras para o comércio internacional, mas regras no sentido que até então não era sequer imaginado como possível. Regras vinculantes para todos. Quando um Estado decide entrar na OMC, ele aceita imediatamente, no momento em que entra, obedecer a todas as regras da OMC, sem exceção. Você não pode escolher a quais regras você obedece, a quais não. E essas regras são válidas para todos os demais integrantes, ou seja, um Estado que faz parte da OMC
assume a responsabilidade de obedecer todas as regras em relação às suas transações comerciais com todos os 158 demais membros da OMC. Isso não acontecia no GATT anteriormente, era um conjunto de regras que poderia ser adotado por um Estado integrante do GATT em relação ao outro, mas que este mesmo Estado poderia decidir não adotar essas regras caso a sua relação comercial fosse com um terceiro Estado, mesmo que também integrante do GATT. Aqui não, no OMC passa a ser válido para todos. Ou seja, nesse momento se tornou interessante para alguns Estados fazer com que este mundo, que já não era mais recortado no meio, tivesse regras que estipulassem um convívio baseado naquelas regras entre todos, e regras absolutamente vinculantes. Mas, dentro da estrutura do OMC se criou um mecanismo, e isso torna o OMC cada vez mais sujeito, a gente vai vendo como é diferente das outras organizações internacionais, o fato de não apenas serem vinculantes e válidas para todos, mas ter criado mecanismos que supostamente, oficialmente, eliminam o jogo político-diplomático tradicional das próprias soluções de controvérsias. Não existe vetos na OMC, como no Conselho de Segurança da ONU. Não existem estados que têm uma quantidade de votos muito maior no ambiente, como no FMI, em que cada estado tem um número de votos relativo à quantidade de dinheiro depositado nesse Fundo Monetário Internacional. E tem um fenômeno curioso, que é uma organização internacional na qual só um país tem direito de veto, somente os Estados Unidos. No FMI você precisa de 85% dos votos para qualquer votação, e os Estados Unidos são o único estado que tem mais de 15%, ou seja, se os Estados Unidos disserem não, qualquer medida no FMI será vetada. Exatamente é o único estado que tem essa possibilidade dentro da estrutura do FMI. Na OMC, não. A OMC é uma das organizações internacionais mais interessantes pelo fato de que todos os arranjos multilaterais, ou seja, gerais, válidos para os 159 membros, têm que ser consensuais. Qualquer votação tem que ser aprovada por todos, sem exceção. Isso torna extremamente lento e doloroso o processo de qualquer novo arranjo ou reforma de arranjos anteriores. Não é à toa que a rodada do Uruguai, que criou a OMC mesmo, durou entre 1986 e 1994, 8 anos. E a rodada atual já vem desde 2001. É natural, é normal. Então, é necessário, se você for um diplomata de qualquer país que queira algumas reformas, ser paciente. Tá? Primeiro, pré-requisito, paciência. Na OMC você não basta convencer alguns, não basta convencer os mais poderosos, não basta convencer uma maioria, você tem que convencer a todos. Tem que ser um arranjo que seja suficientemente confortável para todos. Nunca nenhum Estado atingirá 100% dos seus objetivos, mas ele tem que considerar sim que ganhará mais que perde. Senão, simplesmente não aceita qualquer Estado que tem o direito de vetar qualquer arranjo multilateral. Porque eu e o professor Amado falamos tanto de acordos multilaterais, porque dentro da OMC você tem duas outras possibilidades, respeitando as normas da OMC, de ter acordos comerciais. São os acordos bilaterais, mencionados pelo professor, que nunca podem infringir as normas da OMC, mas podem caminhar no sentido de uma maior liberalização, ou seja, facilitar o trânsito de determinados produtos. Em acordos bilaterais que existem para os Estados que façam parte da OMC. Claro, um acordo bilateral entre o Estado que faça parte da OMC e outro que não faça, prática diplomática tradicional, não há regras, certo? Mas se os dois fazem parte, eles não podem abdicar daquelas normas. Existem também os arranjos mencionados pelo professor Honório também, plurilaterais. Estes são o Mercosul, a União Europeia, ou a União Europeia e seu acordo com a América Central, por exemplo, que também são, sem desrespeitar as normas do OMC, mas você cria facilidades maiores para aquele grupo de estados. Isso também é abraçado pela OMC. E existem os painéis, os tribunais da OMC, na verdade é um corpo técnico de profissionais de vários pontos do planeta, que caso um país se sinta ferido em seus direitos como estipulados na OMC, ele pode recorrer. E nenhum Estado pode vetar. Tuvalu, caso o Tuvalu queira acionar os Estados Unidos devido aos seus subsídios aos pisões, que não existem mais, mas existiam no passado nos Estados Unidos, ele pode acionar os Estados Unidos e haverá um julgamento para isso. E nada pode ser feito pelos Estados Unidos porque não há direito de veto. Um painel pode ser criado por qualquer um, ele pode ser interrompido caso se considere que o pleito não é justo por quem reclama de um outro Estado. Enfim, devido a estas regras,
a OMC se torna, diferentemente de outras organizações internacionais, ou mais que organizações internacionais, outros ambientes de interações entre Estados, um palco por excelência do exercício de um tipo de prática diplomática multilateral, necessariamente multilateral. Diferentemente da prática diplomática tradicional de relação entre um Estado e outro, na OMC, necessariamente esta relação é multilateral, devido às próprias regras que existem desde sua criação. E é nesse ponto que a OMC se torna extremamente importante para a diplomacia brasileira. Principalmente nos 10 últimos anos, mas já com sinais anteriores a isso, a política externa brasileira se volta exatamente para esse meio. A tentativa, e pode haver discordâncias, e não, pelo menos antes das perguntas, não entraremos no mérito dessa questão, mas até onde eu chego nesse momento, nessa pequena explanação, a política externa brasileira na última década é de não perder os seus laços tradicionais com parceiros políticos ou econômicos tradicionais. Quais são? Os Estados Unidos, sim, as principais potências europeias, sim, ou seja, continuar com boas relações com esses Estados, mas ser mais do que isso. Houve custos, eu não estou negando aqui que o período em que houve problemas relativos ao Brasil oferecer-se como mediador junto com a Turquia em relação ao programa nuclear iraniano, ou as divergências em relação à reestabilização de Honduras, que provocaram custos entre Brasil e Estados Unidos. Isso aconteceu, não estou negando. Mas o vice-presidente americano estava aí 2 semanas atrás, dizendo que as relações são ótimas. O Brasil é um grande parceiro para os Estados Unidos na América do Sul. E se eu estivesse na posição dos Estados Unidos, consideraria o mesmo, que isso aqui é um subcontinente da América do Sul que tem líderes um pouco menos estáveis, digamos assim, para você ter relações. Então o Brasil é, relativamente falando, bem mais estável do que esses dois. Junto aos europeus. O Brasil também tem relações políticas e econômicas muito importantes com seus vizinhos e fez arranjos anteriores mesmos, a OMC, como o Mercosul, e novos arranjos mais declaradamente políticos, como a Unasul, com seus vizinhos. Isso foi mantido. Mas o Brasil também quis projetar-se internacionalmente, criar uma série de relações, principalmente com países africanos, com o mundo árabe e outras potências que se convencionam chamar de emergentes, caracterizadas muito pela participação do Brasil nos BRICS, nos quais ele expandiu essa visão e considera, e isso dá margem a pouco essas coisas, considera que é neste ambiente agora que estarão as relações externas do Brasil. Portanto, devido ao fato de o Brasil ter tomado essa decisão de política externa, a OMC se tornou significativa. Ou seja, o fato de o governo brasileiro ter proposto um candidato a OMC ter vencido, mas, não no sentido qualitativo, tá? Não é mais importante por ser melhor, mas mais do que apenas ser uma disputa relativa a um cargo de uma organização internacional relativa ao comércio exterior, é um anúncio de uma postura, de um Estado que quer se apresentar como confiável, não apenas para alguns parceiros tradicionais, mas para todos. Um Estado que quer ser visto como essencialmente multilateral. Então, para o Brasil, a vitória da chancelaria brasileira, ao ter conseguido essa eleição, se torna extremamente significativa pelo fato de ser o ambiente no qual o Brasil quer se tornar um player substantivo nas relações internacionais. E aí entra a figura, a pessoa de Roberto Azevedo, que, como eu alerto para vários dos meus alunos, tem a formação que aqueles de vocês que querem se tornar diplomatas devem ter, ele é engenheiro. Tá? O Itamaraty prefere engenheiros, tá? Porque engenheiros aprenderam a estudar. E como o Instituto Rio Branco considera que ele ensinará relações internacionais e diplomacia para vocês, fazendo curso relacionais talvez seja mais perigoso. Porque você escutou essas coisas, mas relações internacionais é isso, é verdade estabelecida. Quem foi meu estudante sabe que eu tenho arrepio de gente falando sobre verdade absoluta. Mas enfim, lá no Itamaraty, isso também é isso, né? Um engenheiro elétrico que depois seguiu carreira diplomática e ele mesmo fala que por amor. A mulher dele estava fazendo concurso para o Instituto Rio Branco, ele já era casado, bem novinho, e, enfim, ele também fez o mesmo concurso e os dois passaram. E ela é a chefe da missão permanente do Brasil na cidade de Genebra. Tem uma série de agências da ONU e outras agências econômicas, enfim, é importante essa função. O que é ruim para aquela instituição de esperança, porque ele ganhou o apelido durante a votação de Director General, no DG, as pessoas passaram a se referir a ele, a parcela feminina, do corpo diplomático internacional, como Dan
Gold. Bonito pra caramba, é o apelido que ele conquistou. Inclusive, minha mulher que trabalha no Jornal de Economia, ela foi essa pessoa que levou e nos sugerou piadas em relação a mim, porque foi minha mulher que falou que eu era bonitão. Não pegou muito bem para minha carreira. Enfim, há um breve relato dele aqui que eu consegui tirar do site dele, que não temos acesso aqui hoje, e várias das suas funções o levaram a caminhar na direção da UFC. Por exemplo, ele foi o diretor entre 2000 e 2005 da Coordenação Geral de Contenciosos do Ministério das Relações Exteriores. Por exemplo, no caso paradigmático da postura brasileira, até mesmo diferente do governo anterior, dentro do OMC, os subsídios do algodão nos Estados Unidos, ele foi o líder daquele contencioso quando o Brasil conseguiu vencer os Estados Unidos, responsabilizando aquele Estado, depois de 2 painéis de OMC terem concordado com a posição brasileira, de que os subsídios que os Estados Unidos ofereciam ao algodão, os subsídios em si não são errados, tá? Todo Estado tem direito de fazer subsídios. Só será sobretaxado imediatamente caso qualquer Estado. O problema dos subsídios ao algodão dos Estados Unidos, Roberto Azevedo convenceu os juízes, entre aspas, de que era tão significativo que estava depreciando o preço desta commodity no mercado internacional. Era tão grande que os outros estados estavam tendo que vender algodão mais barato no mercado internacional. Ele convenceu a todos. E isso foi diferente, e o Brasil venceu e ofereceu as retaliações às quais ganharam direito. Diferentemente do governo Fernando Henrique Cardoso, que venceu também o painel relativamente ao aço, mas abdicou do direito de retaliar os Estados Unidos. O segundo mandato do governo Lula anunciou a retaliação, em que áreas seriam. E como o próprio professor Nório mencionou, foi uma retaliação cruzada. O governo brasileiro não retaliou a indústria do algodão nos Estados Unidos, retaliou a indústria de produção de suínos, de perfumes, de batatas fritas. Uma retaliação cruzada. Por quê? Você cria problemas na política interna, porque todo mundo tem lobby nos Estados Unidos. Então, quer dizer, se os Estados Unidos estavam defendendo o lobby do algodão, uma série de outros lobbies, de outras indústrias, de outros setores comerciais e industriais seriam afetados pelas retaliações brasileiras, criando um problema para os Estados Unidos, que solicitou ao governo brasileiro que adiasse o início das retaliações, e o governo brasileiro aceitou no primeiro momento. Enfim, e ele se tornou chefe não apenas do Departamento Econômico do Ministério das Relações Exteriores, como chefe da delegação brasileira na Costa da Doha. O mais interessante disso tudo é que, devido às próprias regras, eu já devido, provavelmente já o que torna interessante a eleição de Roberto Azevedo é o fato de, nas regras do OMC, o fato de ele ter conseguido o que conseguiu, ou seja, se tornar um ator significativo, conduzindo o Brasil em contenciosos importantes dentro do OMC, é o fato dele não ter criado inimizades. Todo mundo acompanhou nos jornais o fato de o Roberto Azevedo estar com 9 candidatos, várias rodadas de eleição, no final uma eleição entre ele e o candidato mexicano. Não existiu nenhuma votação. Existiu uma votação. Se quiserem no site mesmo da Organização Mundial do Comércio, tem essa votação. Caso vocês entendam o inglês falado pelo líder da Troika, eles elegeram 3 funcionários antigos do OMC, que resolveram visitar todos os 159 membros e, diante dos candidatos, iniciar o processo de negociação. E votações nos bastidores, se vocês quiserem chamar de votações, foram feitas preliminares. 3, depois 2, depois mais 2, sobraram os 2, e as últimas negociações nos bastidores foram feitas votações secretas nos bastidores e que indicaram que o brasileiro tinha uma enorme maioria. Mas isso não era suficiente. Nessa nova maioria, todos sabemos agora que franceses, que suecos, que americanos, que os próprios franceses e britânicos pressionaram a União Europeia. A União Europeia tem 28 vagas, né? São 27 dos estados, mais a própria União Europeia que tem vaga na OMC, 28 votos contra o candidato brasileiro, mas ainda assim havia uma maioria significativa do Brasil. Mas se os Estados Unidos, a Suécia, se Nauru decidissem votar contra o brasileiro, ele não seria eleito, porque haveria direito de veto. Então, quer dizer, é um momento tenso. O paquistanês que lidera a Troika fala, enfim, alguém, é como se fosse casamento, falem agora ou se calem para sempre, quem é contra esta união. É parecido, se vocês virem, está no site, 2 minutos e 50 segundos de vídeo. Aí faz aquele silêncio, ninguém levanta a mão, ninguém protesta, ninguém diz que eu vi ele com outra ontem à noite. E com isso, ele respira,
aliviado e faz o seu primeiro discurso. Algo interessante, o Roberto Azevedo reconheceu a dificuldade de fazer qualquer tipo de reforma. E ele ressaltou um ponto que muitas vezes é ignorado. Nunca, desde sua criação, houve qualquer novo arranjo multilateral no OMC. As regras do OMC são as mesmas de sua criação. O que houve foram algumas adaptações, regulamentações, por exemplo, evitar barreiras não tarifárias, como o TBT e o SPS, que são para evitar que barreiras técnicas, na verdade, fossem só barreiras comerciais. Você tem que provar cientificamente que é necessária uma limitação das importações. O exemplo que eu sempre dou é esse aqui. O governo brasileiro inventou esse interruptor, que é diferente de todo o resto do mundo. Isso pode prejudicar as indústrias de outros países que terão custos para adaptar os seus aparelhos a esses interruptores. Roberto Azevedo convenceu que não. O que é necessário pelo TBT? Não, isso aqui é necessário, o aterramento para a segurança das crianças brasileiras, para que não morram incêndios. Então ele é tão hábil que até isso ele conseguiu convencer os demais. E ele é isso, mesmo tendo enfrentado as principais potências, ele não gerou resistências a ele. Ou seja, nesse difícil caminho que seria uma possível, um final feliz, ou pelo menos não muito triste para a rodada Doha, talvez essa pessoa capaz de vencer os Estados Unidos, fazer seu Estado anunciar retaliações cruzadas com os Estados Unidos, uma das pouquíssimas derrotas das grandes potências do OMC, a ponto de ser anunciada uma retaliação, os Estados Unidos não vetaram. E não vetaram que provavelmente veremos, no caso dos aviões da aeronáutica brasileira, que os concorrentes eram franceses, suecos e americanos. Franceses e suecos foram exageradamente contrários a Azevedo, que talvez o Estado brasileiro compre os aviões americanos a fim das contas, devido a esse pequeno problema. Mas enfim, acho que talvez se tiver mais dúvidas a gente pode conversar com as perguntas de vocês. Certo? Obrigado, professor Galeno. Como eu afirmei no começo do debate, por favor, professor Honório Cury tem 10 minutos de réplica, ou de comentários finais, para encerrar sua participação no debate. Depois, você, professor Galeno, tem mais 10 minutos. Como não houve propriamente uma contraposição de opiniões, eu acho que vocês podem usar esse espaço final para se manifestarem, uma conclusão ou alguma reparação, um comentário assim, acerca daquilo que o outro palestrante acabou de manifestar. Então, não precisa ocupar os 10 minutos necessariamente, simplesmente feche a apresentação como uma coisa que o senhor considera oportuna. Nada para replicar. Tem uma época que os economistas de mais sucesso eram engenheiros. Se dizia que um bom economista era um engenheiro arrependido. Talvez agora se possa dizer que um bom diplomata seja um engenheiro arrependido. Ainda que eu temo que tenha pouca gente que é engenheiro no Itamaraty, se eu não estou enganado. Acho que a maioria é formada em direito. Mas isso a gente podia abrir a discussão e eu não tenho muito que... Eu não tenho para alguma. Desculpa, vocês podem ficar no meio para todo mundo ver, senão fica tudo... Mas eu tô sentado em outro programa, um negócio dessa resolver esse problema. Gente, tô ocupado. Galera, você tá... Eu sou diferente. Você tá diferente. Eu sou bebê. Pega a sua bebê e aqui, isso. Então, Galeno, professor Galeno, por favor, se o senhor quiser usar esses 10 minutos ou menos, enfim, tecendo algum comentário, por favor, faça uso da palavra. Um outro detalhe, teve essa história, uma vez. Teve uma reportagem publicada não no jornal, mas na sua edição para do Globo, no qual foi feita é interessante. As últimas 13, se não me engano, estava com essa informação. Meu Thalise, pega, por favor. Por favor. Eu peço perdão a aqueles de vocês que um dia tiverem filhas meninas, vocês entenderão esse tipo de carga. Vocês digam assim. Que diz que, eu acredito que seja nos últimos 13 anos, sim, todas as disputas do governo brasileiro em relação a cargos e instituições internacionais foram vencidas, desde 2011. Perdão, errei. Todos.
Não, a última não foi sequer o Azevedo, foi o Vanucci na Comissão Interamericana de Direitos Humanos na OEA. Tem aqui uma lista que é bastante longa, portanto, vai desde, enfim, uma das pessoas um dos integrantes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o atual diretor-geral da FAO, que é a Agência das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura na ONU, diretor executivo da Organização Internacional do Café, Comissão de Direito Internacional, Corte Interamericana de Direitos Humanos, já falei, Comitê sobre Eliminação da Discriminação, além também esse é interessante, Comitê Consultivo para Nomeações de Juízes do Tribunal Penal Internacional. Todas essas disputas, desde 2011 que o Brasil entrou, e foram várias, o Brasil venceu todas. O Itamaraty defende que isso é um resultado dessa política que eu mencionei, do Brasil tentar se cacifar como potência multilateral por excelência, da importância do OMC. A última derrota, inclusive, foi na Unesco, e foi uma derrota interessante, porque havia um candidato brasileiro forte, mas que o governo brasileiro, por estar realizando uma aproximação multilateral com os países do mundo árabe e o seu adversário era um candidato do Egito, o governo brasileiro retirou o apoio que dava ao seu próprio candidato. Mas como a candidatura em si não podia ser mais retirada, o brasileiro foi à votação final e foi derrotado. Mas sem o apoio do próprio Brasil. O que é interessante, isso foi em 2011. De lá para cá, foram 12 disputas e o Brasil venceu todas, sem exceção. O que para o Itamaraty é um indício que essa política está anunciada. É claro que pode haver divisões discordantes, isso fere os interesses maiores do Brasil, em vários setores, do político, do econômico, passando pelo educacional e moral, se vocês quiserem, mas, enfim, o Brasil acredita que isso seria uma mostra dessa postura diplomática que seria adequada segundo o Itamaraty. Eu não sei se ele Bom, eu vou, antes de começar a abrir as perguntas aqui, eu vou fazer a minha pergunta, porque a gente expôs aqui, diferentes formas, de percepção do que está acontecendo no OMC, uma delas partindo da visão econômica, mostrando quais são os ganhos possíveis de serem feitos com a negociação positiva. Fizemos depois uma apresentação do professor Galeno, que resgatou um pouquinho da institucionalidade do OMC, como é que historicamente ela se posicionou em relação às instituições multilaterais criadas em Bretton Woods. E eu me senti provocado por aquilo que o professor Galeno falou, no sentido de tentar explorar a fundo quais as repercussões dessa diferente institucionalidade da OMC. Em outras palavras, o professor Galeno está expondo lá, que ao contrário do FMI e do Banco Mundial, a OMC carece de um órgão político. As diferenças de poder, e aí o discurso de relações internacionais é extremamente importante, elas não encontram expressão dessa institucionalidade da OMC. Como o professor Galeno ressaltou, no GATT, durante as negociações do GATT, você negociava tarifas de produtos com um comprador e vendedor principais. A partir do momento que esse nível tarifário estava acordado, os outros países que se interessassem em migrar para esse acordo poderiam ou não fazê-lo. A partir do momento que essa nova institucionalidade consagra a obrigatoriedade de todos os membros do OMC compactuarem com um conjunto de normas, inclusive o GATT 94, que é todas as disciplinas criadas em matéria comercial foram incorporadas no interior do OMC, isso sugere que o OMC é um bem público internacional e que todos os países estão interessadíssimos na sorte do OMC. Bom, aí eu acho que a gente pode começar a problematizar um pouquinho quanto ao seguinte: exatamente porque houve uma disparidade de momentos de criação dessas instituições, em Bretton Woods a ideia é que a Organização Internacional do Comércio fosse funcionar junto com o FMI e o Banco Mundial. No entanto, em Havana, como você bem ressaltou, ela não é ratificada pelo Senado norte-americano, isso não veio acontecer. E aí o que acontece? A OMC só é criada em 1995, no final do protocolo de Marrakech, encerra lá do Uruguai, e aí é criada a OMC. Daí, o que parece, ou pelo menos a impressão que se tem, é que surfando na ideologia neoliberal que estava reverberando com força no interior do Banco Mundial e do FMI, pelo menos até as crises da segunda metade da década de 90, parece que houve um grande otimismo da comunidade internacional no sentido de que uma organização do comércio poderia operar exclusivamente com base na técnica. O que
foi responsável pelo grande sucesso do GATT em provocar uma grande liberalização tarifária, né? Se você for pegar as 7 rodadas de negociações que seguiram, né, 50 anos, o que foi extremamente positivo foi o papel de liderança que naturalmente os Estados Unidos, como grande Estado hegemônico do pós-Segunda Guerra Mundial, assumiram. Os Estados Unidos lideravam aquelas negociações. Os Estados Unidos foram os protagonistas, né, de todos os esforços negociadores e arcavam muitas vezes com os ônus, né, as responsabilidades, né, desse papel. Então, a partir desse momento, a pergunta que eu faço é a seguinte: será que a gente não está vivendo, né, eu acho que a exposição do Galeno minimizou um pouquinho isso, será que não é uma grande crise do multilateralismo, o fato da sua principal pilar em termos legislativos, né, a lei internacional só existe, ou existe de forma efetiva através da OMC? Será que não há uma grande ameaça ao multilateralismo pelo fato dessa rodada não entregar resultados? Né? E, corroborando o raciocínio histórico aí, será que o que causa a crise no OMC não é exatamente a ausência desse papel de protagonismo dos Estados Unidos, da União Europeia? Porque eles tentam fazer isso em Cancún, só que chegam na mesa de negociação com uma proposta agrícola fechada. E é nesse momento que Brasil, Índia, né, China pegam, formam um G20 e falam: não, a gente vai apresentar uma proposta alternativa, botar na mesa. Então, assim, é exatamente o espírito anterior do GATT que tenta, de uma forma, né, vamos dizer assim, esquerda, se reinstalar na arena multilateral do OMC e que falha, né, deixando aí um enorme rombo, vamos dizer assim, um enorme déficit entre expectativas e, né, interesses, né, aquilo que é factível, possível, né, fazer dentro daquela estrutura. Segundo lugar, uma questão que eu acho que é bem interessante para a gente polemizar e ter um debate aqui, que é o seguinte: cara, será que o fato do Brasil deter a presidência, né, a presidência da direção geral do OMC, será que isso não é um estímulo para a gente escorregar num sabonete aí de 20 metros ao largo dos nossos objetivos? Em outras palavras, o Brasil sacrifica uma série de interesses vitais em termos comerciais, como o Mercosul, como outros acordos que o Brasil negociava, que eu não vou citar e entrar na especificidade aqui, mas o Brasil se volta exclusivamente para a Doha, né, e perde muito tempo até esgarçar essa coalizão do G20. Quando as negociações terminam em julho de 2008, né, com a possibilidade da crise econômica, o Brasil abandona a Índia, e o G20 implode. Né? Então, quer dizer, agora não tem mais G20. Então a pergunta é: será que o governo de esquerda... O governo brasileiro diz que a Índia que abandonou o Brasil, mas enfim... sim, mas assim, a pergunta é: será que um governo de esquerda, tendo a possibilidade de exercer esse protagonismo, não vai se deslumbrar? Porque eu acredito que muito da explicação de por que o Brasil investiu tanto durante tanto tempo naquilo foi por aí, né? Então, assim, será que o Brasil não tem o risco de se deslumbrar, né, e escorregar ao largo dos seus interesses para poder desfrutar, né, desse status que você tão bem comentou? Então, assim, essa é a minha intervenção, a minha pergunta, tá? Então, por favor, vocês se sintam à vontade. Enfim, eu tenho o mesmo instinto que o professor teve, assim, retirar do ambiente, da arena política, uma discussão tornando-a técnica, fere um princípio moral, digamos assim, né? Se você passa a definir como determinadas áreas foge do ambiente da política, no sentido aristotélico, política enquanto deliberação, possibilidade de discussão livre de determinadas ideias, você passa a selecionar alguns: não, isso aqui não é discutível, isso aqui é regra, isso aqui é lei, isso é norma, isso é parte de um debate técnico, não mais político. Isso realmente, num primeiro momento, me causa estranheza. Isso, na verdade, se o discurso não, mas isso foi a solução para determinados problemas, protege mais fácil, isso também é um problema. Isso congela algo que deixa de ser debatível. Então, nesse sentido, sim, é um risco. Mas foi um risco que foi assumido pelos países que, naquele momento, década de 90, consideravam estar em condições de debate diante de uma potência hegemônica menor. Ou seja, se a própria potência hegemônica, mesmo que por considerações contingentes, naquele momento interessantes para elas, resolve assumir para si mesma certos limites no cenário internacional, aproveita esse momento. Talvez eles se arrependam depois. Sabemos que sim. Eles preferiam que, por exemplo, no ambiente de serviços de propriedade intelectual, haja uma maior liberalização do que está, como o professor Mauro já mencionou, dentro do corpo legislativo da própria OMC. Então, isso é a segunda efeito. Então, eu concordo que isso pode ser perigoso, mas eu entendo a postura de muitos estados a terem concordado com aquilo naquele momento.
O segundo ponto é, e eu também concordo com a essência, pelo fato de a estrutura ser essencialmente, necessariamente multilateral, necessariamente algo que tem que ser concordado por 159 estados, esse número aumenta a cada dia, você perde ninguém se sente responsável, não há líderes. Né? Os Estados Unidos podem, como a exposição do professor Mário foi brilhante nesse sentido, os Estados Unidos não se sentem responsáveis por aumentar o corpo legislativo da OMC. Se sentiria confortável com algumas mudanças, principalmente relativas a serviços de propriedade intelectual. Mudanças essas que ferem os interesses dos países em desenvolvimento, inclusive o Brasil. Portanto, por ser essencialmente multilateral, você tira um ar de responsabilidade para os estados que eram os mais responsáveis por iniciar determinadas negociações no ambiente internacional. E isso pode provocar a ausência de liderança, pode provocar uma lentidão ainda maior, uma seleção de outras prioridades em determinados momentos, ou seja, o caminho pode se tornar tortuoso, pode ser do interesse em determinado período, mas uma crise contingente, uma eleição para presidente, um congresso que tem a maioria de outro partido, pode, não, agora não é interessante, vamos começar sobre outra coisa, depois voltar. A falta de responsabilização que a liderança trazia e torna-se mais difícil num ambiente legislativo dominado por normas que não podem ser alteradas, isso torna-se um pouco mais difícil. A sua última, o Brasil sacrifica interesses. Sim, em vários momentos. E tem um dado interessante que o governo brasileiro agora não menciona isso, né? A candidatura do Azevedo já era muito bem, ele foi incitado até mesmo pelos seus adversários, alguns dos contenciosos, diante da União Europeia e dos Estados Unidos, da OMC. Depois das reuniões, vários diplomatas brasileiros, inclusive o Roberto Azevedo, falam, por que você não candidata à diretoria geral? Tudo bem. Então ele se tornou um candidato, mesmo antes mesmo de oferecer-se como candidato. Mas em última instância, os debates na OMC não se dão entre industriais, entre detentores de patentes intelectuais em softwares indianos. Não, são estados. As pressões se dão dentro dos estados que então levam esses contenciosos à OMC. É uma organização interestatal. Não há sociedade civil participando das negociações da OMC. A pressão dentro dos estados para que seus pleitos sejam levados à OMC. Mas, enfim, caberia ao governo brasileiro bancar essa candidatura. Necessariamente, o governo brasileiro não fez isso até o último dia. Foi no último dia, o governo da presidenta Dilma resistiu até o último momento a chancelar aquela candidatura, quando se tornou óbvio e o ministro patriota falou para ela, venceremos, não há possibilidade de nós não vencermos. Então foi. Mas isso pode pôr até para a política interna brasileira um problema. O Brasil tem sido acusado de tomar medidas protecionistas depois da crise de 2008. Ele e toda, não é metade, toda a torcida do Flamengo. Todos os outros estados também estão tomando, a exceção de Singapura, é verdade. Todos os demais tomaram medidas protecionistas. Houve até no Jornal Globo, até há pouco tempo, um gráfico com, nos últimos 4 anos e nos últimos, se não me engano, 12 meses, os países que tomaram maior número de medidas protecionistas. O Brasil, assustadoramente, era 10º lugar numa dos rankings e 11º no outro. Nossa, o Brasil protecionista. Mas se você fosse ver quem estava na frente do Brasil, estavam Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, Argentina, Canadá, Índia, China, ou seja, todos que importam. Todos os que importam estavam na frente do Brasil. Então, o Brasil e a torcida do Flamengo, que é mais numerosa que a torcida brasileira, enfim, e eu sou América, eu falo de maneira que eu sou América, não há partidarismo. Enfim, todos estão tomando essas medidas protecionistas, mas o Brasil agora elegeu um diretor-geral de um órgão multilateral que visa acabar ou minimizar os efeitos perversos do protecionismo para as pessoas que querem ter acesso a produtos melhores e mais baratos. O protecionismo atrapalha isso, é o que faz a OMC existir, essa questão moral. É melhor para as pessoas viverem de maneira mais feliz, em última instância. Isso foi uma responsabilidade, portanto, que o governo brasileiro, em grande medida, tentou evitar para o Mas quando não houve mais condições, se era covardia, então o presidente Dilma falou, agora vai ser uma pressão sobre o Estado brasileiro, sim. Mas na sua pergunta mais diretamente sobre o sacrificar interesses, os interesses do Brasil dentro do Mercosul terão que ser negociados paralelamente a interesses muitas vezes absolutamente distintos no corpo da OMC. Isso criará paradoxos, isso criará problemas, isso criará resistências, isso criará acusações de alguns estados, mas você está defendendo meus interesses nesse ambiente, mas no outro não? Sim.
E isso será uma coisa que dependerá da habilidade da diplomacia brasileira. Deixa eu só fazer uma parte rapidinho. O que você está falando agora está refletindo uma posição de muitos analistas que dizem o seguinte: a OMC, pela diversidade de temas, né, de escopo legislativo, tem uma geometria variável, ou seja, você pode se posicionar em diversos estados, né, compondo diferentes maiorias e diferentes temas, né, e isso não seria levado para outras arenas de negociação. Essa é a pressuposição. A condicionar Não seria. O problema é exatamente aí. Né? Será que o G20 não faz ressurgir uma bandeira, né, de coalizão ao sabor dos anos 60, 70, né? Da unidade, exatamente. Será que é aquilo, né? Porque o G20 faz com que surja um G90 na conferência de Hong Kong, quer dizer, 90 países pobres apoiam o Brasil, quer dizer, isso está muito ao sabor, isso não tem pragmatismo nenhum nisso, ninguém consegue caminhar para uma coalizão como essa. O grande problema do G20 é esse, que adianta eu ter o apoio de 90 membros com uma heterogeneidade de interesses absurda e que não me permite, né, sentar na mesa de negociação e negociar uma risca de qualquer proposta. Eu acho que, no sentido de, então como o Brasil vai resolver o fato de ter uma coalizão tão grande de estados com interesses muito distintos, que acabaram apoiando o Quer Brasil? dizer, isso não é só jogo para a plateia? Sim, seria absolutamente impossível você então fazer que todos fiquem contentes caso a sua proposta vença no cenário absolutamente improvável de haver uma reforma amarradora, pelo menos rapidamente. E devido ao Roberto Azevedo, devido àquela pessoa, porque o profissional é mais elegante do que eu, o que eu considero impossível uma pessoa fazer isso, porque não cabe a uma pessoa magicamente convencer todos os demais. Mas eu acho que é isso que fez ser um brasileiro. Que o brasileiro, eu falei no cenário regional, ele é considerado, apesar de haver uma postura mais independente na política externa brasileira, na última década e meia, 2 décadas, em relação aos Estados Unidos, o Brasil é mais confiável diante dos outros estados que estão na América do Sul aos olhos dos Estados Unidos. E o Brasil é mais confiável aos olhos do G90 do que os Estados Unidos. Então o Brasil centraliza, ele é menos pior do que o outro lado, porque ele pode estar mais próximo de mim do que os outros. Então isso coloca o Brasil numa posição interessante, uma posição diplomática interessante, mas uma posição também que pode gerar grandes frustrações exatamente nesse corpo de estados que passaram a apoiar o Brasil, mesmo que limitadamente, mesmo que apenas em alguns ambientes. Ou seja, é muito provável que tanto os Estados Unidos quanto o G90 se sintam desconfortáveis com o Brasil agora, até por ser impossível o Brasil conseguir fazer um grande consenso. Mas como diria Caetano Veloso, ou não, vai que o Roberto Azevedo consegue, com o fato de ser tão bonito e haver muitas mulheres representando seus estados, ele consiga um consenso e com isso algumas reformas ainda limitadas. Eu acho muito pouco provável, mas depois que a última grande teoria de conspiração caiu, né, todo mundo fala, o governo dos Estados Unidos tem todas as nossas informações sobre tudo que nós fizemos em todos os níveis da nossa vida. Virou verdade isso? Pessoalmente, realmente eles têm, né? Virou ao Prisma, né, o programa desse. Eu acredito em praticamente tudo. Então, é possível, tanto a existência do Papai Noel, o Coelho da Páscoa, como o Roberto Azevedo, algum tipo de reforma limitada. Perguntas da plateia? Por favor. Não sei se o professor queria responder a sua pergunta. Desculpa, eu fui perdido. Por favor, professor. Eu não tenho essa visão de relações internacionais que vocês têm. Eu só queria, olhando do ponto de vista econômico, eu não sei se é a perda da hegemonia norte-americana que está tornando, a falta de liderança norte-americana está tornando mais difíceis as negociações. Até a rodada do Uruguai, as negociações se limitavam entre Estados Unidos e a União Europeia. Se afirmou, talvez um pouquinho o Japão, um pouquinho o Canadá, mas eram os dois que mandavam. Mas, em compensação, os países de desenvolvimento não tinham que assumir nenhum compromisso. Então, eles eram ganhadores, eles são free riders. Como na regra da OMC, do GATT, tanto da OMC como do GATT, as concessões que a gente negocia valem para todo mundo. Então, eles ficavam quietos e não tinha nada aqui. De vez em quando, acho que perguntavam assim para os países, aí, vocês não vão oferecer nada, tá? E o Brasil dizia, eu prometo limitar a tarifa máxima 0% para bacalhau. Não é problema para o Brasil de limitar a tarifa de 0% em bacalhau. O Brasil nunca vai produzir bacalhau. E vai problema de finados, enfim. Mas não é problema, né? Nunca, até agora, não se descobriu produzir bacalhau em cativeiro. Salmão já deu. Então, o que o Brasil oferecia, então,
Os Estados Unidos, a União Europeia, os países decidiram, e o Brasil não tinha nada para perder, só tinha a ganhar. Aceitava. Posso fazer uma parte rápida? Sim. Mas assim, o fato é, rodada Tóquio, né, você começa a ter negociação de códigos, né, subsídios, antidano, e aí você começa a regular setores mais avançados da indústria dos países centrais. Isso faz com que o GATT fique cindido entre um GATT dinâmico dos países desenvolvidos e um GATT, né, restrito aos interesses desses países em desenvolvimento. Isso, né, gera uma grande demanda, né, de inclusão por parte desses países no interior do acordo, né, de uma inclusão mais dinâmica. E é aí, né, que você começa a ter, né, a disputa desses países por poderem celebrar compromissos fazendo jus a waivers. Né? A cláusula de habilitação conquistada pelos países representa exatamente isso. A partir do momento que eu tenho uma necessidade de desenvolvimento, e o desenvolvimento começa a ser entendido como somente acessível a partir do comércio exterior, né, você começa a fazer jus a determinadas waivers, né, ou a não obrigação de compactuar certas regras ou aplicá-las por conta da sua indústria nascente, pelo fato de você necessitar de determinada proteção para o seu desenvolvimento. Então, assim, há uma demanda, houve, né, uma demanda desses países por uma inclusão maior. E isso acontece, é muito interessante, porque na rodada do Uruguai, quando você coloca o tema da agricultura dentro do acordo, coisa que ele não havia até então participado, aí você começa a ter interesses envolvendo países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Forma-se um grupo de pequenos, né? E aí você tem Austrália, né? Você tem Estados Unidos, você tem Nova Zelândia, tudo isso junto com o Brasil e Argentina, ao passo que a União Europeia não está lá dentro. Pela primeira vez você tem uma cross-sector coalition, né? Você tem uma nova articulação. É aí que começa, né, com reflexo dessas demandas por inclusão, né, você começa a ter um samba entre os dois das negociações políticas do Brasil. Então, é interessante olhar para isso daí, como é que, por uma parte, a gente tradicionalmente era free rider, né? Mas num determinado momento ficou difícil de continuar sendo. Né? E é aí que as brigas, as confusões começam a acontecer. Uma coisa que... Agricultura e têxteis também, que acabaram entrando na... Exato, sem dúvida. E assim, uma coisa que é muito interessante, né, é o seguinte: o senhor acredita numa recuperação da economia mundial primeiro, antes da retomada de negociações efetivas no OMC, ou ao contrário, essas negociações ajudando a gerar demanda para as economias que fossem capazes de celebrar acordos comerciais? Qual a ordem? Sem negociação. Sem negociação, né? Primeiro você precisa ter a recuperação, antes disso impossível de pensar. Eu estou concordando. A incerteza em relação a qual será o status quo após-crise impede que você tenha uma postura agora, porque você não vai saber como vai ser o mundo quando sair dessa crise, sei lá, daqui a 25 anos, né? Quando sair dessa crise. Desculpa, gente, não ameaçando a vida adulta de vocês. Não que vocês vão ter qualquer problema com esse Por favor, seu nome? Dario. Eu tenho uma dúvida sobre a retaliação na OMC, porque realmente existe porque vocês estão falando de quando dá certo e quando dá errado, quando os Estados Unidos não cumprem, o Brasil não cumpre, o outro país ele vai querer essa retaliação, isso não vai dar um problema político com ele sobre chancelarias e problemas diplomáticos, e economicamente eles não podem pegar mais pesado em algum lugar porque eles perderam na agropecuária, eles vão pegar mais pesado na indústria, entendeu? Essa retaliação existe mesmo, ou é só um modo de falar que existe, mas no fim fica aquela política de apaziguamento, que ninguém faz nada, ninguém é julgado, mas ninguém toma nenhuma atitude? A enorme maioria dos contenciosos que geram a criação de painéis de OMC são resolvidos numa fase anterior à criação mesmo. São dois painéis, como se fosse primeira e segunda instâncias. Mas antes da criação do painel da primeira instância, há reuniões para tentar solucionar essa controvérsia pacificamente, de maneira amigável. A enorme maioria dos contenciosos se resolve ali. Quando acontece a criação dos painéis, se o Estado perdedor, na primeira instância, discorda a criação do grupo de apelação, que é o segundo painel, o processo inteiro, de 3 anos pelo menos, desde a criação do primeiro até o fim do segundo, a gente pode falar de um caso específico. O Brasil ganhando direito de retaliar em, se não me engano, 147 milhões de dólares dos Estados Unidos devido ao subsídio do algodão. Um detalhe: o Brasil não acionou sozinho os Estados Unidos, mas existe uma figura legislativa na OMC que você pode ter terceiros que façam parte do mesmo processo, acompanhando o processo.
O Brasil sozinho ganhou o direito de retaliar, mas ele teve a solidariedade de vários estados, e vários, até da União Europeia. Depois que se percebeu que os Estados Unidos ganhariam, a União Europeia, China, Argentina, grande parte dos, Indonésia, entraram como terceiros nesse mesmo processo. A retaliação, o Brasil anunciou não apenas que utilizaria o direito conquistado no MC de retaliar, como anunciou a lista de retaliação. Mais tarde, quando o professor tiver, eu posso até tentar pegar a lista de retaliações que o governo brasileiro divulgou para o OMC, inclusive para os Estados Unidos. Eu passei pessoalmente, porque além de meu trabalho acadêmico, eu também tenho atividades jornalistas. Eu fui chamado para conversar no consulado, que é nosso vizinho aqui, e eles demonstraram profundo desagrado com a postura brasileira, considerando que isso seria contraproducente para as históricas relações e a proximidade cultural dos povos entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, quer dizer, os Estados Unidos iniciaram uma tentativa de pressão para que não houvesse a retaliação. Mas ela houve, os Estados Unidos tiveram que mudar a postura, e até porque os Estados Unidos, o Brasil conquistou uma solidariedade de outros estados significativos de comércio internacional, seria estéril para os Estados Unidos decidirem punir o Brasil em outros ambientes internacionais por causa disso, o que é plenamente possível. Que é plenamente possível que os Estados Unidos se recusem a aceitar o Brasil como integrante permanente do Conselho de Segurança dos Estados Unidos, Conselho de Segurança dos Estados Unidos, Conselho de Segurança das Nações Unidas, devido ao fato, e isso seria um dos elementos do Brasil ser um país de postura excessivamente independente ou anti-americano. É possível. Agora, isso é pouco. Há contenciosos mais significativos no mundo, não apenas no campo comercial e econômico, mas político e diplomático, que torna o Brasil um país mais próximo dos Estados Unidos e distante em vários outros ambientes. Mas sim, é possível essa retaliação. E no final, se os países se recusam a aceitar as determinações da OMC, a resposta é não. Por quê? Porque normalmente não é tão significativo assim, principalmente quando você fala das grandes economias. Seria um desgaste muito grande por um custo pequeno. 150 bilhões para os Estados Unidos não é significativo a ponto de ele ser considerado um Estado que descumpre tratados internacionais aos quais aderiu voluntariamente. Ou seja, isso é muito pouco para que motivar um não cumprimento de uma norma como essa. Agora, os Estados Unidos solicitaram ao Brasil, depois do anúncio das suas retaliações, que não fizesse isso. Vamos resolver esse problema de outra forma. Estamos, Brasil e Estados Unidos, negociando essa outra forma até hoje. O Brasil não retirou as retaliações, mas não as aplicou. Portanto, não utilizou seu direito de retaliar ainda. Então, nós temos que pensar onde retaliar ainda. Agora, o último ponto só. Uma das normas do OMC é você não escolhe as taxas para os produtos dependendo da sua origem. Por exemplo, se vocês dois são estados diferentes e vocês estão vendendo cadeiras azul bebê, essa aqui é porcentagem. Enfim, eu não posso escolher, para você a taxa é 10% na alfândega e para você a taxa é 30%. De acordo com as normas OMC, eu compro cadeiras, não importa a sua origem. E tem uma série de normas, o sistema de harmonização, né, o sistema harmonizado internacional, que define que eu não posso escolher estados, eu escolho produtos. E os produtos têm que ter a mesma taxa. Então, os Estados Unidos não poderiam subir a taxa para o governo brasileiro, para produtos brasileiros e outros não. Tem que subir para todo mundo. Se fosse fazer isso, essa forma de retaliação sem descumprir normas, mas o único que vai ser diferente dos Estados Unidos é a União Europeia e a China, mas não, e os BRICS, e os G20 começaram a haver ambientes nos quais houve disputas com os Estados Unidos. Não animosidade, disputas. É normal, acho que os problemas que é Bom, seu nome é? Guilherme. Por favor, Guilherme. Basicamente é sobre a falta de liderança na OMC. Minha pergunta é, se ela não se tem dado, continua e persiste devido à crise mundial e ao novo panorama de ordem dos grandes global players, que no caso seriam os BRICS agora, tipo a inversão dessa opinião de Estados Unidos e União Europeia, com os grandes líderes hegemônicos, e agora com a presença de Brasil e China, e Índia e Rússia, elevando seu patamar de países desenvolvidos, se essa pressão, tanto quanto econômica, tem dado a liderança na OMC. De fato, não diretamente talvez seja um pouco da inversão da pirâmide. Dá para dizer que houve uma inversão. Retirar as potências de uma capacidade de exercício de projeção de poder, seja diplomático, político,
comercial em relação aos outros. Houve sim um crescimento significativo da participação de outros estados em vários ambientes internacionais, inclusive economia, mas outros ambientes também, culturais, políticos, militares nem tanto, pelo menos nos Estados Unidos não, mas menos do que fora anteriormente, um predomínio dos Estados Unidos em relação aos outros. Diminuiu-se essa lacuna, esse gap. Inversão não, mas agora sim, uma forma de perceber que até mesmo as potências, vamos utilizar o termo, potências centrais, reconhecem esse negócio, é a reforma não da OMC, mas da FMI, em que se concedeu um número muito maior de votos para todos os estados integrantes do BRIC, né, antes da África do Sul, né, que todos agora estarão entre os 10 primeiros estados em número de votos, o Brasil com 10º lugar. Ainda, porque a reforma não foi chancelada, não passou a valer, era 17º, o Brasil passa a ser 10º, mas a China passa a ser 3º lugar, só atrás dos Estados Unidos e Japão, no FMI. Era, se não me engano, 9º lugar antes da reforma. Então, quer dizer, é contraproducente você não reconhecer a realidade também. Realpolitik é isso, é você trabalhar as suas relações quaisquer externas de acordo com a realidade. Você negar que a China é um grande ator no cenário internacional hoje em dia, é contraproducente para a sua própria postura diante do mundo. Então, quer dizer, reconhecer isso é normal. Aceitar passivamente que esteja ocorrendo talvez não uma inversão, mas uma pirâmide que tenha lá em cima não seja tão triangular, mas mais trapezoidal, digamos assim, sim, resistência sim. Em vários ambientes, não apenas no MC. Agora da retaliação, que o Davi tinha perguntado, quer dizer, o país ganha o direito de retaliar, mas do ponto de vista econômico, retaliar nem sempre é bom. Tá? Então, por exemplo, se o Brasil retalia, tá, taxando as importações de iPad, você está prejudicando os Estados Unidos ou os professores aqui? Tá? Talvez os Estados Unidos não faça tanta diferença, mas os consumidores de iPad no Brasil vão pagar mais caro. Então, é um direito que você tem, mas que não é fácil você exercer. Por isso que ganha esse direito, mas muitos países não executam todo o direito que eles têm. Né? O Brasil ganhou algo em torno de 150 milhões. Isso. Mas o Brasil não vai exercer. Quer dizer, uma solução inteligente foi aquela história de quebrar a patente de um produto farmacêutico. Esse sim, tá? Porque você prejudica a indústria norte-americana e favorece aquilo se você puder produzir um genérico, né, sem seguir descumprindo a lei das patentes internacionais. Aí você favorece o consumidor brasileiro. Né? Mas se você taxar o produto norte-americano, a retaliação é contra o espírito do MC, que é a maior liberalização do comércio internacional. Esses são, tá? São os casos, os painéis que conquistam as manchetes dos jornais, mas é exceção, não sei, porque é contrário ao espírito, que é maior liberalização, tornar o comércio nacional mais livre, não necessariamente mais justo, mas mais livre, e com isso produtos mais baratos para os consumidores do mundo inteiro. A grande questão aí eu acho o seguinte: será que a retaliação não é tão usada, né, porque ela é contrária ao espírito ou porque ela tem repercussões em termos políticos seríssimos, né? Uma coisa que é interessante a gente olhar é o seguinte: a negociação da OMC, né, ela tem uma base de informalidade muito grande, porque são, né, a delegação norte-americana de uma reunião da OMC é uma coisa composta do time de 600 melhores advogados que você tem nos Estados Unidos, vão junto, né, com a delegação norte-americana. Então, assim, como é que acontece? Dentro da rotina da OMC tem uma negociação que eles chamam de salão verde, né, que são os salões, né, em Genebra, onde as comissões de cada país, né, estão alocadas, né, estão trabalhando, estão ali. Então, assim, o que acontece é um trânsito de informações, né, que vai levando e checando as possibilidades de acordo em cada um dos itens de uma agenda de negociação e uma intensa negociação nos bastidores que permite ou não que alguma coisa até mesmo vá à votação. Então, assim, a gente não pode achar que as coisas acontecem, né, na base do consenso e aí alguém, né, determina que a agenda vai ser essa e de repente começa-se a votar aleatoriamente. Não, não é nada disso. A coisa acontece, né, com base em consultas e um processo de grande informalidade, onde muitas vezes,
quando um acordo não pode ser estabelecido, alguns líderes de determinados países que, né, assumem liderança de blocos dentro dessa negociação passam a se esforçar, né, em tentar tornar o mais compatível possível os interesses de todos os negociadores que estão ali por trás, né, daquela pauta, daquela agenda. Até pelo fato de existir praticamente ausência de votações no MC, não faz sentido? Votação? Não existe votação, porque votação é assim, todo mundo concorda. Porque houve 6 meses, 1 ano, 10 anos, exatamente, anteriores nos bastidores. É muito pouco sexy. Quando assim, você leva alguma coisa, você já leva alguma coisa pré. Foi nos bastidores, ninguém ficou sabendo. Algum jornalista ou outro tem acesso a alguma coisa aí, né? Vaza essa informação, mas é um ambiente muito particular, um ambiente no qual, por exemplo, você tem regras muito precisas e pessoas que dominam essas regras muito bem, o que traz um grande diferencial na margem de negociação. Então a figura clássica na OMC é a figura do Wiseman, né? Do homem sábio, do Sherpa, né? Que são determinados diplomatas que têm 30 anos de negociação de experiência que fazem somente aquilo, né? São diplomatas que traçaram sua carreira em torno, né, daquelas negociações. Esses homens, né, muitas vezes são responsáveis por conseguir atingir pontos inatingíveis no acordo. Então, assim, é uma grande sofisticação organizacional, né? É um mundo. Assim, se você quiser começar a estudar OMC hoje, você pode tranquilamente ficar 20 anos da sua vida estudando e vai ter mais coisa para você estudar. É um grande, né, ambiente de negociação internacional. E específico, diferente. Exatamente, particular, com todo um código particular. A sede suprema da lei internacional está lá, né? Não precisa dizer mais nada. Né? Uma grande complexidade. Agora, será que é mais democrático a OMC do que era o GATT? Essa pergunta eu acho que ela fica sem resposta. Eu não me sinto capaz de responder essa pergunta com algum grau de objetividade. Sabe que tem muita gente que fala, né? Quando a gente fala que a OMC é a mais democrática das organizações internacionais. Eu falo assim, ó, se fala que é mais multilateral das organizações internacionais, eu concordo. É interessante. Mas democrática é, nas minhas aulas eu digo, quem considere, mas quem é interessante. considere Você sabe como é que se dá a adesão massiva dos estados, né, que migram do GATT para a OMC quando ela é criada? Porque os estados poderiam ficar no GATT 94, poderiam não migrar para a OMC e continuarem celebrando acordos na medida das suas conveniências. Por que todo mundo migra? Porque em um determinado momento os Estados Unidos foi o seguinte: eles, Estados Unidos, vão para a OMC e abandonam o GATT. Então quem continua no GATT fica na seguinte situação: eu estou no cenário do comércio internacional sem um acordo entre mim e a maior potência. Em outras palavras, os Estados Unidos pode praticar a política comercial discricionária que pretender comigo. Então é quase um caso de vida ou morte. Então dizer, a OMC foi uma opção e todo mundo foi para lá porque achou que era a melhor alternativa, calma aí. É a melhor alternativa diante da outra, que é permanecer sem um acordo te vinculando à maior potência comercial do planeta. Não, você estava... ok. Eu não sei se essa pergunta já foi feita, me desculpa aí, passa para você, mas queria saber a opinião do Honório, mas de vocês também, desse novo acordo entre os Estados Unidos e a Europa, esse acordo comercial, como é que talvez afetaria ou não a OMC, de alguma forma. Eu tenho dúvida se esse acordo vai incluir a agricultura. Tá? Primeiro. Tá? Em manufaturados, as tarifas já são baixas, portanto também o impacto econômico é pouco significativo. Tá? O que estamos se falando que vai ser mais importante é na normatização. Tá? Por exemplo, dos automóveis. Né? A União Europeia tem uma regulamentação, os Estados Unidos tem outra. Então, um fabricante norte-americano, para vender para os Estados Unidos, né, tem que seguir no mercado norte-americano, tem que seguir a regulamentação dos Estados Unidos. Quando vai exportar para a União Europeia, ele tem que seguir a outra regulamentação, portanto, ele tem que fazer algumas adaptações no carro para poder exportar para a União Europeia. Só que isso tem custo. Tá? Agora, o acordo vai criar uma única regulamentação. Então, o mesmo carro que vai ser vendido nos Estados Unidos vai ser vendido na União Europeia. Então, o custo vai se reduzir, o comércio vai aumentar. Agora, para quem está fora, que nem o Brasil, tem alguma perda com isso?
Não, o exportador brasileiro está na mesma situação. Hoje, quando vende para os Estados Unidos, tem uma regra. Para a União Europeia tem outra. Agora vai ser uma. Vai ficar mais fácil para o exportador brasileiro. Então, para o Brasil vai ter grandes perdas? Não, eu acho que não vai ter grandes impactos para o Brasil. A não ser que eles façam regras que sejam restritivas para os que estão fora do acordo. Mas esse vai contra as regras da OMC. Então, se esse acordo seguir as regras da OMC, não acho que tenha grandes impactos para o Brasil. A minha pergunta foge um pouco do tema, mas eu acho que é até um pouco válido. Seria interessante para o Estado brasileiro, atualmente, diminuir as taxas protecionistas, digamos assim, forçando uma, digamos, revolução industrial. Aumentando a competitividade interna. Exatamente. Na indústria nacional. Forçar a indústria nacional, assim, revitalizar. Porém, digamos, o governo brasileiro em si é um governo meio que mais de esquerda e não perderia muito de credibilidade. Está aplicando taxas mais capitalistas, digamos assim. Então a minha pergunta é, primeiro, seria interessante para o Estado brasileiro diminuir as taxas protecionistas e para o governo se não seria desinteressante, digamos assim, para o governo Dilma abrir o mercado e sofrer as consequências com a falta de apoio dos setores industriais. Eu acho o seguinte, qual é a estrutura de produção da economia brasileira que a sociedade quer? Se a sociedade acha que $1 ganha exportando soja, ou $1 exportando automóvel, é tudo o mesmo dólar, então eu acho que a redução do protecionismo faz sentido. Agora, se a sociedade acha que produzir automóveis faz parte do orgulho nacional, então não dá para fazer redução, não dá para reduzir as barreiras. Eu acho que tem um consenso aqui pensar que a sociedade quer um maior consumo, bens mais barato. Se você pensar assim, então você está dizendo, eu não quero saber se produz ao carro, não. Só se deve produzir se a produção de automóveis for competitiva para a padrão internacional. Não é. Então, você abandona a produção de automóveis. Eu só discordaria de que é consensual de que a sociedade brasileira quer mais isso. E grupos organizados, eu entendo o que você fez para mim, não necessariamente, pelo contrário, os movimentos mais organizados são não apenas os partidos políticos, mas os sindicatos que são contrários a que se fira seus próprios interesses. A indústria automobilística do ABC, os sindicatos, resistiriam a uma enxurrada de carros estrangeiros. Mas eles também são perdedores. Sim, dos seus empregos se tornar tão mais se perguntar para o sindicato do comércio, dos trabalhadores, dos comerciantes aqui do Rio de Janeiro, eles vão ser a favor. Certo, mas só para aquele específico. Sim, ABC. Posso só fazer uma provocação aqui? Cara, no plano real, quando a gente fez o currency board ali, houve um choque desse de competitividade. E o Collor? Indústria nacional? A partir do momento que a gente estava com o câmbio sobrevalorizado e que a gente teve importações, ajudando o combate da inflação. Então, se a gente teve um choque desse, como é que não houve uma mobilização da sociedade civil em torno? Não houve. A população brasileira adotou o real, que provocou 2 eleições de Fernando Henrique. Não houve mobilização. Não houve uma mobilização contra o real. Você teve um choque desse, e esses sindicatos que estão sendo mencionados aí podem até ter botado a boca no trombone, mas essa boca no trombone não foi suficiente para causar tantas repercussões. Não sei, o PSDB escondeu durante muito tempo algumas das suas posturas naquele período e perdeu 3 eleições seguidas para presidente. Talvez não imediatamente. Não, mas no momento ganhou 2, 94 e 98. Não, sim, mas no prazo. O combate à inflação sacrificou muitos interesses. Mas no médio prazo, esses grupos se tornaram tão, entrando na pergunta dele, se tornaram tão mais significativos a ponto de ter conseguido levar o PT, o que era inimaginável o PT chegar ao poder em 1993. Um partido que tinha 10 anos apenas,
porque o PSDB era também recente, mas era o pessoal do MDB que estava lá há muito tempo. Era uma coalizão nova que surgia. Então, quer dizer, eu acho que... não sei se é consensual, porque há grupos políticos muito bem organizados que são contrários à liberalização da economia. Pensando a longo prazo, seria interessante para os próprios trabalhadores do ABC, que inicialmente não gostariam dessa abertura de mercado, caso houvesse um aumento da tecnologia e uma reindustrialização em vários setores, não seria interessante para eles, daqui a 10, 15 anos, poderem competir? O que me lembra, o Collor falou assim, olha, tinha que ter um choque na indústria automobilística brasileira, porque eram carroças, o termo que ele usou foi esse, carroça aqui no Brasil. Então, quer dizer, não, se o nosso parque industrial automobilístico é esse, ele tem que acabar, tem que surgir outro. Aí então pode surgir outro, muito mais bem tecnologicamente capaz, ambientalmente correto, lucrativo, que pague melhores salários, pode ser isso, ou simplesmente pode se mudar para o México, sair daqui. Então, quer dizer, para os trabalhadores organizados, eles enxergaram que era melhor garantir talvez o pouco do que tinham, digamos assim, ou assim, manter certas proteções para determinadas indústrias, do que arriscar-se sim, é possível que isso melhore ou é possível que isso acabe. Então, quando você menciona se para o governo brasileiro atual seria mais difícil... Para o PT. Certo, mas é uma coalizão maior do que apenas o PT, né? O PT já é meio que uma coalizão de vários movimentos de esquerda anteriores, né? Mas enfim, o PT e seus partidos aliados é problemático, porque parte significativa, substancial, alguns dos mais antigos integrantes dessa coalizão no poder são pessoas que há 10, 20, 30 anos trabalham com essa ideologia. Se ela é correta ou não, não me importa aqui, não estou entrando no mérito. O problema é que existem resistências, sim, dentro desse governo para tomar medidas de liberalização muito rápida. Tanto que eles são envergonhados quando eles fazem alguns programas que são claramente de desestatização de alguns setores econômicos, eles falam que não, é concessão, não é privatização, concessão. Concessão por 25, 35 anos, mas é só concessão, isso não é privatização. Então eles são envergonhados quando eles caminham nesse sentido. Por quê? Por causa das pressões internas, que podem desarticular esse certo. Eu não estou dizendo que seja majoritário, não estou dizendo sequer que seja majoritário nessa coalizão de poder, mas é significativamente organizado a ponto de ter talvez uma desproporcional influência no processo decisório. Mas o PT vem do ABC, não pode deixar, não pode acabar a indústria automotiva. Isso é ser contra a sua própria origem. Não, sim, mas Veja o que estava acontecendo com os carros. O carro chinês estava chegando a 20 mil, o carro 1.0 estava chegando a 20 mil aqui. E o carro que a gente produz aqui era 30. O que as pessoas estavam fazendo? Estava todo mundo comprando carro chinês. Agora, o que o governo fez? Inventou um aumento do imposto de produtos industrializados contra a regra da OMC, é o que dizem muita gente. Mas o Azevedo convenceu o pessoal lá que não. Mas todo mundo já mas o Azevedo convenceu. Contra as regras, E aumentou o custo de importação do carro chinês. Agora pensa o seguinte, a pessoa que em vez de pagar 30 estava pagando 20, o que faria com os 10 mil que sobravam? Ele ia jogar pela janela? Não, talvez ele estava jantando nos restaurantes, a demanda no restaurante aumentaria, os restaurantes iam contratar mais pessoas. Então o sindicato dos comerciários estava contente. Vai fazer, o PT, o governo PT não tem como abandonar o setor automotivo. E a indústria automotiva foi criada quando? Em 1954. A ideia de que o setor automotivo é uma indústria nascente, que precisa de proteção, que como se fosse uma criança, 54 até hoje já dá uma criança com uma idade razoável, 60 e poucos anos. Dá mais para ganhar a carteirinha de idoso do que... Até entra de graça no ônibus, mas com outra carteira. Agora, o problema é pior, porque a China, a Tailândia, esses outros países que estão produzindo automóveis, agora, estão importando todas as peças. Então, o custo de produção deles é menor que o nosso. Então, a nossa indústria automotiva vai ter um problema permanente de que nunca vai poder exportar, porque eles são muito mais competitivos que a gente. Então, a gente só vai poder vender aqui internamente.
E só vai encontrar comprador internamente se o governo ficar colocando essas barreiras. Isso será, digamos, permanente enquanto não mudar a estrutura de produção internacional. Esse é o custo que a gente vai carregar. Um pouco do custo do Brasil também, né? Oi? Um pouco do custo do Brasil. Tem um pouco do custo do Brasil, é verdade, tá? Mas o fato de você poder importar tudo, de onde tiver mais barato você importa, reduz o custo de produção. Agora, aqui no Brasil, as nossas indústrias vão fazer a mesma coisa, tá? Quer dizer, quando o governo praticamente proibiu as importações de carro chinês, taxando, as nossas indústrias também iam fazer a mesma coisa, tá? Aí o governo foi sábio, né? O governo disse: vocês vão continuar produzindo aqui no Brasil, mas não vão importar não. Então estabeleceu aquele conteúdo regional, né? Conteúdo mínimo que ele poderia, o máximo que ele poderia importar. Só uma pergunta complementando, não seria válido, digamos assim, entrar nessa briga, não briga, mas tipo, conflito de produção, a China, a Tailândia, para no futuro ter um maior número de, digamos, possibilidade de argumentar na OMC ou FMI contra esses acordos, digamos assim, que favorecessem o Brasil e tirassem essa imagem do país protecionista? Eu acho que faz parte do jogo político tradicional isso de estar se repetindo esse Brasil como um país protecionista. Mas grande parte dos países são. A União Europeia e os Estados Unidos também são extremamente protecionistas. Os subsídios que eles fazem a setores de suas economias são muito grandes, muito significativos. Tem uma frase que eu sempre falo para vocês, que o presidente Lula, quando estava fazendo as suas viagens já enquanto presidente pela Europa, falava: só as vaquinhas europeias, elas recebem mais subsídios do que as crianças do Bolsa Família no Brasil, e era verdade. Per capita, ou per cabeça de gato, per capita, exatamente, realmente elas recebiam mais do Estado, regionalmente falando, no caso do PAC deles, né, a Política Agrícola Comum da União Europeia, recebeu mais do que as crianças que já estavam no Bolsa Família, não a média das crianças brasileiras, só as que já estavam no Bolsa Família. Então, quer dizer, o Brasil, sim, principalmente depois da crise de 2008, se tornou mais protecionista, mas todo mundo se tornou também. Estou com isso defendendo o protecionismo. Estou dizendo que as acusações feitas ao Brasil são tão válidas quanto quase irrelevantes, porque todos são protecionistas em grande medida. Tá? Por isso eu não defendo protecionismo. Espero que você tenha entendido. Estou falando de disputa internacional por argumentos. Eu poderia fazer uma pergunta ao professor Honório, né, mais ligada à parte de economia, mas que é o seguinte: a partir do momento, tá, que você tem liberdade para atuar com a sua política cambial, né, como é que a negociação de tarifas se encontra vulnerável, né, a uma depreciação cambial, por exemplo, citando aí o caso da China, né, que é emblemático, né, assim, qualquer acordo, né, celebrado no OMC, até certo ponto faz água no momento em que você executa, né, então, assim, o que está negociando na OMC, na verdade, né, até que ponto os países não se sujeitam em graus distintos, né, a praticar realmente essa disciplina comercial a partir do momento que tem a opção de gestão cambial, né, e que podem escapar dessas regras. Por que a China é tratada da forma como é tratada na OMC? A questão cambial está aí, né, por trás, né, dessa É verdade, quer dizer, o acordo pode ser, trata de tarifa. A questão do câmbio tem um artigo que ninguém sabe interpretar direito. Uns acham que não pode influenciar o câmbio como a China faz, outros acham que pode. Eu acho que está num limbo jurídico que ninguém sabe exatamente como é que resolve isso. Tá? Agora, de fato, se você reduz a tarifa, mas deixa o câmbio lá em cima, você anula todo o efeito do compromisso tarifário que está assumido. Mas o problema é que a maioria dos países não consegue fazer essa política chinesa por tanto tempo. O Brasil não consegue fazer isso, que para nós, se a gente coloca o câmbio lá em cima, provavelmente isso acaba batendo na inflação.
É o que está acontecendo agora. Está acontecendo agora com as taxas. A China sempre foi vista e dizer, mas a China pode. Tá? A China é diferente. Tá? E é verdade, né? A poupança na China é muito grande. Então, a China consegue manter um câmbio alto, bastante desvalorizado, sem gerar grandes inflações. Agora, o curioso é que, por exemplo, o Brasil, né, reclama dos Estados Unidos, do Japão, da União Europeia de desvalorizar o câmbio, né, de acabar afetando com a política expansionista, gerar a valorização do câmbio aqui no Brasil. Tá? Mas nunca se posicionou junto com os Estados Unidos para reclamar da China. Tá? E na realidade a gente sofre muito mais com as importações da China do que dos Estados Unidos. Tá? Acho que é uma questão política. Tá? Agora, outra dificuldade, tá, que infelizmente para os economistas, tá, ninguém sabe qual é o câmbio correto. Tá? A China diz, não, meu câmbio está no nível apropriado, não estou fazendo nada com o câmbio. E é difícil você fazer uma prova disso. Não há margem para um cálculo objetivo. Exatamente, não tem. Essa é a fórmula do câmbio correto. O pessoal também tira um pouco fora, né? Quem seria o Instituto Internacional responsável por manter uma certa paridade no valor das moedas é o FMI, então pra gente. Também tem isso. Problema deles. E além disso, se você permitir que tenha uma retaliação por causa do câmbio, que é uma coisa que não é medida objetivamente, você está autorizando os países a cometerem as mais arbitrariedades possíveis. Guerra cambial, duvido mais. Tá? Então, é uma dificuldade. O Brasil está tentando, né? Agora é um fato, né? Se o país reduz tarifa e consegue manter um câmbio desvalorizado, ele está anulando o seu compromisso. Eu chamei a atenção por esse aspecto porque a China, né, é povoado de exceções, né, no tratamento que ela recebe no OMC. O protocolo de acesso da China previa, né, as obrigações, né, do governo chinês sendo contraídas de forma incremental durante um longo período de acesso. Mas está acabando. Mas acabou, Existe- não, acabou. Acabou agora, né? Somente acabou agora. Assim, Foi entrada da China em 2001. existe uma cláusula 10. democrática no OMC, né, e a gente tem aquela democracia. Uma democracia isso. muito divertida, porque, por exemplo, a entrada da Rússia agora, né? Foi o penúltimo, acho que foi uma luta depois da Rússia, é um dos últimos a entrar. Assim, o problema da Rússia foi que apenas um estado não queria que a Rússia entrasse, a Geórgia. Por quê? Por causa da guerra de 2008, entre Rússia e Geórgia. E como é consenso, a Geórgia falava nos bastidores da votação, olha, não, a Rússia deve comprar a Geórgia. Uma série de facilidades muito grandes estipuladas. São os tais acordos bilaterais que os estados que entram depois na festa são obrigados. Você tem que entrar na festa depois, mas então você vai ter que dar presente para o aniversariante, para a irmã do aniversariante, você vai ter que pagar um pedágio. O que é interessante observar é por que tudo isso foi concedido à China. Porque a China é um país que tem mais poder no tabuleiro de negociações comerciais. O maior mercado que existe para ser barganhado, né, no OMC é o mercado chinês. E a partir desse momento, as regras, né, os princípios, né, que deveriam, né, coordenar o comportamento dos membros do OMC, porque o multilateralismo significa coordenação do comportamento segundo princípios. Né? Isso daí tudo cede espaço, né, para afirmação do poder de uma forma muito crua. Você vê exceções tão gritantes, né, acontecendo no caso chinês. Então, é preciso olhar para o OMC com essa noção, né, com essa, vamos dizer assim, sobriedade. Né, entender que apesar dela consistir num design, né, sonhado, né, por muitos, não há a menor sombra de dúvida disso, muitas pessoas realmente acreditam, né, nessa missão, ela também, né, vamos dizer assim, é uma instituição, então ela sofre dos seus déficits, sofre das suas vulnerabilidades, né, e tentar olhar para isso, compreender, talvez seja a melhor forma de buscar aperfeiçoar esse design, né, e se engajar em qualquer debate nesse sentido no futuro. Não é isso? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Seu nome? João. João, por favor. Só, desculpa qualquer besteira que eu digo, porque eu faço história da PUC Rio, então De jeito nenhum. dentro dessa área. Mas eu tenho uma dúvida sobre essa questão de confiabilidade assim, do Brasil em relação aos seus vizinhos na América Latina, quando você tem outros estados como o Chile, o Panamá, que seriam bem mais livres assim, comercialmente do que o Brasil. Confiabilidade
o fato do Brasil ser considerado, como eu mencionava, mais confiável que outros, mais confiável em relação àqueles estados com os quais ele é mais próximo, seja em nível institucional, o Mercosul, portanto, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, ou pelas próprias interações diplomáticas recentes. O governo Lula se tornou extremamente significativo, até mesmo com uma tentativa de estabilizar as relações que, não muito tempo atrás, se tornaram muito problemáticas entre, principalmente, Venezuela, Equador e Colômbia. O que não quer dizer que o Brasil seja o ideal na América do Sul. Mas o Brasil, entre os estados significativos, tanto por pressão política, participação em interações regionais, capacidade de influência econômica e até mesmo militar no estado, o Chile é muito pequeno comparado ao Brasil. O Panamá é nada comparado ao Brasil. Então, quer dizer, não é que os Estados Unidos não tenham uma proximidade maior com o Chile que com o Brasil, é acordo bilateral entre Chile e Estados Unidos. O Chile não entrou no Mercosul porque ele tinha um acordo bilateral anterior com os Estados Unidos, e as regras do Mercosul não permitem que seus estados-membros tenham acordos bilaterais com outros. O Chile não faz e não fará parte do Mercosul enquanto tiver esse acordo bilateral com os Estados Unidos, que duvido que eles abandonem esse tratado. Portanto, não será integrante do Mercosul. O Brasil, eu não falei que ele era o mais confiável, eu falei que ele era considerado mais estável do que outros estados significativos nessa região. Pelo fato do Brasil ser muito maior em termos econômicos, políticos, até mesmo militares, do que outros estados, como o Chile e o Panamá, tornam para os Estados Unidos uma necessidade de vez em quando se sentir desconfortável. Diplomatas estão assim, vivem com isso, estão discordando dos interesses, porque cada um defende seus próprios interesses nacionais do seu estado. É natural. Seria estranho se não houvesse discordância na relação entre os estados, porque os estados têm interesses distintos. Então, o Brasil tem mais prós do que contras para os Estados Unidos no momento. Ele freia outros estadistas que talvez tenham arroubos mais desestabilizadores em termos regionais. Mas, claro, os Estados Unidos é muito mais próximo do Chile, do Panamá, do Belize do que do Brasil, sem dúvida. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Você, seu nome é? Cícero, por favor. Tentando resumir um pouco a parte política, foi divulgado pela imprensa tudo como uma grande vitória brasileira, o fato de termos um brasileiro na presidência da OMC. Como foi dito também por vocês, vai ter que tentar conciliar muitos interesses diversos, o que pode causar desavenças com antigos parceiros ou até com outros. Então, será que essa divulgação como uma grande vitória foi exagerada? Foi talvez uma manobra política, algo assim? Será que essa vitória não é concreta, como foi dito na... Mas é necessário. Se você se torna um ator significativo no cenário internacional, com isso você tem responsabilidade, com isso você tem desgaste. É necessário. É muito mais confortável você ficar na sua região pequenininha e você realmente mais agradar os demais. Agora, se você, como o Brasil, tomou essa decisão, você pode discordar dessa decisão, qualquer um aqui pode discordar dessa decisão, mas se o governo brasileiro tomou a decisão, e não é só o governo Lula não, tá? O governo Geisel tomou atitudes também de atitude independente no cenário internacional, Vargas fez a grande barganha durante a Segunda Guerra Mundial, há vários exemplos históricos no Brasil fazendo isso. Ou seja, se estes últimos governos tomaram essa decisão, eles sabem que isso pode trazer vantagens, e se o Brasil tomou a decisão de se tornar um ator mais significativo, global dessa vez, é uma postura que deveria ser assumida, deve-se a tomar riscos e haver desgastes. Acontecerão estes desgastes, é necessário. Agora, o governo brasileiro considerou que isso era consistente com os seus interesses. Pode-se discordar disso, mas foi o raciocínio por trás, a lógica por trás da decisão do governo brasileiro de ter conquistado tantas vitórias recentes em votações recentes em vários ambientes diferentes nas relações internacionais. Mais alguma pergunta? Não, então acho que pelo horário a gente já pode encerrar, né? Então, muito obrigado, tá? Foi um sucesso. Muito obrigado pela participação de vocês também. Grande abraço. E Virgínia, né? Merece uma salva de palmas.
essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigado por terem vindo. Uma delícia, né? Maravilha.